Trago agora a informação do presidente Lula, que conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta sexta-feira. Segundo o Palácio do Planalto, Trump concordou com a realização de uma nova reunião entre representantes dos dois países para discutir as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Durante a conversa, segundo o governo, Lula afirmou que as alegações usadas para justificar as novas tarifas são infundadas. Entre os pontos citados estão questões relacionadas a desmatamento, acordos preferenciais, propriedade intelectual, combate à corrupção, PIX, etanol e importações de produtos fabricados com trabalho forçado. De acordo com a comunicação do governo brasileiro, Trump concordou sobre a necessidade de preservar relações comerciais entre os dois países e propôs que as equipes do Brasil e dos Estados Unidos voltem a se reunir o mais brevemente possível. Há uma informação, e essa de bastidores, de que o Trump teria perguntado aí para o presidente Lula sobre as eleições, né? Perguntado para que o Lula fizesse aí um panorama sobre o processo eleitoral aqui no Brasil. Isso é informação extraoficial, não foi divulgada pelo governo. Agora, o governo diz, Edu, vou começar contigo essa rodada, o governo diz que foi mais de 1 hora de conversa com o Donald Trump para tratar desse tema. Aí faz uma reunião para marcar outra reunião. Nós estamos vendo isso desde o ano passado, desde quando o governo norte-americano iniciou essa ofensiva econômica contra o Brasil, uma reunião para marcar outra reunião. Aí vai o Lula lá para os Estados Unidos, faz aquela coisa, né? Vocês vão se recordar, nós ficamos aqui, eu pelo menos, né? A tarde inteira esperando o que ia sair da reunião com o Trump, esperando aquela coletiva, né? Que a gente espera aqui na condição de jornalista para pegar a informação rapidinho. Não teve coletiva, vai o Lula para a embaixada e diz que vai marcar outra reunião. Então, era uma reunião para marcar outra reunião. E agora, a ligação por telefone para marcar uma reunião, Edu. E a gente continua esperando aqui. A tarifa não tem reunião para tarifa, viu? A tarifa está correndo já há bastante tempo, Edu. Não, desculpa dar risada disso, é um fanfarrão, né, o Wellington, meu querido Max. É um fanfarrão, porque, bom, o Trump já o chamou de volátil. Isso já diz muito sobre a situação dele. Por quê? Volátil, você pode digitar no Google, você em casa, digite volátil no Google para saber o significado mais detalhado da palavra. Né? Volátil significa uma pessoa que uma hora fala uma coisa, depois faz outra. Então é uma pessoa, né, incerta, é uma pessoa dúbia, é uma pessoa, de certa forma, até meio louca, né? Se você pudesse classificar isso num patamar mais alto. Mas o Lula, a gente sabe como é que ele é, né? Ainda mais não só ele, como todo revolucionário marxista. Exatamente, falar que defende o amor e depois é fuzilamento. Falar que defende que socialismo e o marxismo andam ao lado do cristianismo, e aí você vê o fuzilamento de cristãos na Guerra Cristeira no México ou na Revolução Cultural na China. Ou você pode ver perseguição de cristãos também por todo o mundo, envolvendo marxistas. Nem vou dizer na parte da União Soviética. Então você sabe muito bem do que se trata. Essa é a situação que envolve o atual presidente. E aí eu vou tentar fazer aqui, de uma forma mais objetiva e sucinta, o que eu vejo desse cenário. Tá? Eu enxergo que o Lula abordando os pontos, né, que foi a parte de propriedade intelectual e o combate à corrupção, o PIX, o etanol, a importações de produtos fabricados com trabalho forçado, foi exatamente envolvendo a tarifa. E isso causou um impacto na indústria. Ele, na época, criou aquela palhaçada lá, usando o BNDES, que ele falou, há males que vêm para o bem. Ele falou isso, abre aspas, há males que vêm para o bem, fecha aspas. E aí ele criou o Brasil Soberano. Então, o governo, por meio do BNDES, faria, né, vamos dizer, o repasse, cobriria o prejuízo do tarifaço. Curioso que foi ele que causou isso. Tá? Mas o governo acabaria cobrindo todo o prejuízo do tarifaço causado por ele mesmo usando o BNDES. E aí depois a gente viu o que deu, especialmente com a China. Então, com a taxação da China, a tarifa da China de 12% sobre a carne, e ainda ultrapassando o limite de, salvo engano, de 1 milhão de toneladas. E aí, ultrapassando esse limite, teria uma sobretaxa de 50% sobre a carne brasileira. E aí ele não se posicionou. Desta forma, fica difícil ele acabar alimentando a narrativa de soberania brasileira, né, do Brasil soberano, da soberania nacional, defesa da soberania. Esta é uma primeira frente.
Se não tem mais como sustentar o Brasil, esse papo de soberania sob a ótica marxista, então ele tem que apelar justamente para entrar em contato com o Trump. E aí, qual que seria uma tentativa de capitalizar isso neste primeiro momento? Que ele está defendendo o diálogo. Então ele estava disposto a dialogar. A culpa foi do governo dos Estados Unidos. Antes ele estava confortável, confiante na narrativa que soberania valeria, as pessoas iriam apoiá-lo. Agora ele não tem mais certeza, por isso que ele está predisposto a fazer isso, inclusive nesses pontos que foi motivado, quer dizer, que motivou o tarifaço. Aí eu tenho a outra frente agora e eu concluo meu raciocínio. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi anfitrião para selar a paz entre Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o atual presidente da República. Com isso, ele também viabilizou o avanço da PEC, da redução da escala 6x1, da PEC da Segurança Pública e do PL de Terras Raras. O ponto central, para o inglês ver, e aqui eu uso a expressão popular mesmo, para o inglês ver, a PEC da Segurança Pública, que centralizaria todo operacional na União, para o inglês ver, ou seja, vender para o exterior, o Lula fala, olha, eu estou avançando pautas que seria do combate ao crime organizado. Eu falei com você numa outra oportunidade que nós estamos fazendo o nosso papel, não teria necessidade de você classificar as organizações, as facções, como organizações terroristas. Então, estou fazendo a minha parte, Trump. Ao mesmo tempo que é uma janela de oportunidade, que se você ler a PEC, que você acaba centralizando tudo na União. Aí a gente já sabe disso, eu falei isso ontem, envolvendo semelhança com a Guarda Bolivariana, a Guarda Revolucionária Bolivariana, e que o ministro Lewandowski, quando era ministro da Justiça, né, do governo Lula, agora no Lula 3, ele também tentou criar a Polícia da União. Vocês devem se lembrar que a polícia tinha que ter uma atuação não ficando de uma forma somente restrita aos governos estaduais e aos municípios. Né? Então ele já estava querendo violar e falou até que, numa outra oportunidade, falou que estava, Tocqueville, né, a tripartição dos poderes estava ultrapassada. Ele falou isso, até para motivar a criação da Polícia da União. Então usou a PEC da Segurança Pública como uma janela de oportunidade para centralizar o poder ostensivo da segurança pública, a gente sabe o que dá nisso, ao mesmo tempo defendendo para o Trump que ele está combatendo as organizações criminosas e que não teria necessidade de classificá-las como terroristas. Este, para mim, é o cenário. Então, na conclusão, tudo deu errado para a estratégia do Lula, nem a parte do papo de soberania funciona mais, por isso que ele tem que trazer esta aparência de que ele que está defendendo o diálogo e não o Trump, ele vai defender isso, ao mesmo tempo que ele está tentando impor, e aí foi a atuação importante do ministro Alexandre de Moraes para avançar os projetos na casa. Para mim está muito claro, tudo está dando errado para o Lula, a ponto de ele ter que precisar desse diálogo ou performar, né, ter um diálogo performático para vender que ele está sendo a parte que está disposta ao diálogo verdadeiramente e que o errado é o Trump. Bom, seja na política nacional ou na geopolítica, está tudo dando errado para o Lula e ainda bem para o Brasil, Wellington. Pois é, e aí eu fico recordando o Edu e Max o Lula fazendo um discurso nas inaugurações que foi aí nos últimos dias, em que ele vai lá com o seu chapéu e coloca, ninguém vai meter o bedelho aqui no Brasil, nós não vamos aceitar interferência estrangeira, vamos mostrar para os Estados Unidos que aqui tem macho, não sei do que. Não dá mais para esconder. São muitas pessoas que já estão conseguindo recuperar valores que estão escondidos dentro de várias brechas do sistema. Descobri R$ 4.633, recuperei em poucos dias no Pix ainda. Tem como recuperar 5 mil, 10 mil ou até mais e que estão lá parados. Mas como conseguir isso, ninguém explica direito. E não sabemos quanto tempo vai ficar no ar. Então, é fundamental clicar agora no link na descrição ou ainda apontar o celular para esse QR Code. Não deixe dinheiro que é seu para trás. E aí liga lá pro presidente, fala, presidente, vamos rever isso aí. Essa alegação é infundada, não tem pirataria no Brasil. Né? Porque essa questão da propriedade intelectual é pirataria, que os Estados Unidos está cobrando, produtos americanos que são vendidos aqui no Brasil no mercado pirata. Eu não tenho, eu imagino o Lula falando... E que são produtos chineses. Produtos chineses, em sua grande maioria. E aí eu imagino o Lula falando, não tem pirataria no Brasil. Mas que a gente não existe isso aqui. O que tem aqui é só amor, né? Imagina só aí, Max. A diferença de discurso, né, Wellington, fica muito claro. Quando ele está falando nos seus discursos
com o PT, e com plateia ainda organizada, né? Porque ele não fala no público aberto, ele não sai na rua, né? Tem que ser tudo controlado. Porque quando o Lula fala aquele discurso controlado, que fazem os cortes e sai na internet, ele parece ali, né, alguém muito forte, que está colocando o Trump contra a parede. Agora, quando ele liga, já é, olha, amiguinho, veja bem, né? Poxa vida, reconsidera isso, né? Olha, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode te ajudar? Ou seja, mudou. Ele muda, de repente, quando ele está falando realmente com o Trump. Isso é para a gente ver que o Lula é um fanfarrão, né? Ele é um cara muito bravateiro e que gosta. Bem, ele tem que ter cuidado, porque o Nicolás Maduro fazia isso também. E não deu bom para o Maduro essa coisa de ficar falando contra o Trump em público, ficar tentando, de uma certa maneira, até ridicularizar o Donald Trump e o governo americano. O Lula fez isso por diversas vezes. Aí agora ele desce o tom, vira amiguinho do Trump, quer tentar provar para todo mundo que ele é amigo. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Wellington, toda vez que a imprensa publica sobre conversas do Trump com o Lula, no final do ano passado foi a mesma coisa. Eles botam assim, 1h20 de conversa. Tá, mas calma aí, gente. O Lula não fala inglês. O Lula não entende uma palavra de inglês. Então, o Trump também não fala português, também não entende uma palavra de português. Então, quer dizer o seguinte, que essa 1h20 de conversa tem tudo que o Donald Trump e o Lula falaram e o que, né, os tradutores tiveram que repetir. Então, você pode colocar aí o tempo real dessa conversa, no mínimo na metade. Tá? Então, se foram aí 80 minutos, a conversa, de fato, ela durou 40, de 30 a 40 minutos, porque você tem ali o tempo que o tradutor traduz de um lado, traduz de outro, né? E é assim que essa conversa se deu. Importante a gente entender isso, porque as pessoas falam, nossa, eles ficaram mais de 1 hora conversando? Não passou de 40 minutos essa conversa, provavelmente deve ter sido até um pouco menos, deve ter sido em torno aí de 30 minutos, se você somar só o que eles falaram, tá? É porque tem o tempo do tradutor de ambos os lados. E aí, Wellington, o que eu acho engraçado? O Lula, ele diz que quer resolver as coisas com o Trump, né? Não, vamos resolver, a gente vai colocar o Brasil como aliado dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um aliado importante, né? Agora é o momento que ele volta a falar dessa maneira dos Estados Unidos, do governo americano. Só que quando você olha o que foi publicado, hein? Porque a gente sabe que ouvir só o lado do Brasil vai ser as mil maravilhas. Igual eles tentaram convencer a gente da reunião que o Lula fez em Washington, que foi um fracasso, foi uma catástrofe. Mas eles saíram arrotando vitória, que foi maravilhoso, mas foi catastrófico, tanto que depois a gente viu a reunião com o Flávio Bolsonaro, quando o Trump fala que ele seria um líder muito volátil, né? O Lula seria um líder muito volátil, que o Eduardo chegou a comentar. Então, o que acontece? Quando você olha o que foi publicado, o Lula está pedindo para os Estados Unidos tirar a classificação de PCC, Comando Vermelho, de grupo terrorista. Novamente o Lula fazendo esse pedido. Eu relembro aqui que quando eles mandaram interlocutores, fizeram um lobby imenso em Washington para tentar evitar a classificação de PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, isso foi considerado um escândalo no governo americano. O fato do presidente do Brasil fazer lobby em favor de duas facções narcoterroristas, as maiores do Brasil. E agora, novamente, quando ele tem a chance, seja depois de meses, sem conseguir falar com o Trump, sem conseguir marcar a tal da reunião, quando ele consegue falar para o Trump, ele volta de novo nesse assunto, pedindo de novo em favor dos traficantes, e aí ele alega que o Brasil tem maneiras eficazes de combater. Ora, mas e todos esses anos que o PT teve no poder, se a maneira que o PT tem de combater facções narcoterroristas fossem realmente eficazes, poxa, com 16 anos de PT já teria resolvido. Né? Até com muito menos do que isso, se fosse realmente eficaz. Então é óbvio que não é eficaz, é óbvio que eles não sabem ou não querem combater de maneira eficaz essas facções, e o americano não é idiota, o Trump não é burro, ele entendeu já, ele já entendeu que com esse governo as facções narcoterroristas não vão acabar, e eles querem acabar, a galera não entendeu ainda.
Wellington, o pessoal não entendeu a mudança que o governo americano colocou. Por isso que teve ataque lá coordenado no Equador. Eles querem extirpar as facções narcoterroristas das Américas. É isso que o pessoal não entendeu. Acabou a palhaçada. Não vai ser só, vamos aprender aqui, vamos prender um líder de facção aqui para a gente mostrar serviço. Não, não. É para acabar, é para aniquilar, é para não ter mais nenhuma facção dessa nas Américas. Essa é a ordem que o secretário de guerra, o Pete Hegseth, deu para as Forças Armadas Americanas. O Brasil não entendeu ainda, ou não quer entender, né? Porque muita grana está envolvida. Tem muita autoridade aí que deve estar com medo de ter os seus bens bloqueados. Porque os milhões, os bilhões que tiverem vindo de lavagem de dinheiro de facção narcoterrorista, mesmo em paraíso fiscal, as agências de inteligência americana conseguem rastrear. E no momento em que elas são consideradas como grupos terroristas estrangeiros, eles podem fazer o bloqueio do dinheiro de todo mundo aí que está contando com seu dinheirinho em paraíso fiscal, seu dinheiro escondido. Tá? Eles podem, de um dia para o outro, perder o acesso. E para mim essa é a grande preocupação de muita gente que está em Brasília. E aí estão pedindo, pelo amor de Deus, que tirem a questão de grupos terroristas. Estão preocupados com as sanções econômicas, que qualquer pessoa que tenha ligação direta ou indireta com facção narcoterrorista pode receber. Não importa se for autoridade da República, não. Vai acabar recebendo também. Então, para mim é uma vergonha. A gente tem um presidente que pede novamente para PCC e CV saírem da classificação de terrorista para o governo americano, algo que eu já adianto, o governo americano não vai tirar. Não vai tirar. Isso é informação de bastidor. E o Trump ele já estava preparado para essa reunião. O Trump, no final da reunião, falou para o Lula conversar com quem? Com o Marco Rubio. Tá? E aí botaram, o Trump quer marcar uma nova reunião com alto escalão do governo. Sim, alto escalão do governo, entenda-se, Departamento de Estado americano. O Lula não vai conseguir dar uma volta no Marco Rubio. O Marco Rubio já sabia que ele ia tentar fazer isso e já teria se adiantado. Essa é a informação que eu tive hoje, Wellington. Tá? Então, o Lula, se ele quiser negociar com alguém, vai ter que ser com o Marco Rubio, aquele que ele xingou de todos os tipos de nome ultimamente nos seus discursos. E que sabe que o Lula está falando dele. Então, é com ele que ele vai ter que negociar. Só que a gente sabe que não vai ter negócio. O Marco Rubio não quer mais governos revolucionários de esquerda que tendem a se tornar regimes como em Cuba, como em Nicarágua, como na Venezuela. Então, o Lula vai ter que fazer o quê? Deixar de ser o Lula? Ele vai ter que virar uma direita conservadora? Ele não vai conseguir fazer isso. Não tem futuro para o Brasil com os Estados Unidos se o Lula continuar no poder. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Não tem futuro, gente. O Brasil vai piorar sua situação de pária internacional se o Lula continuar no poder. Não tem como juntar as duas coisas. É água e óleo. Tá? Aquilo que o Lula quer é exatamente o que os Estados Unidos quer tirar do mundo. Esse tipo de regime que funcionou muito bem, né, para eles, que ganharam muito, na década de 90 e início dos anos 2000, com o Foro de São Paulo, o governo americano já entendeu. Isso é um risco para a segurança nacional dos Estados Unidos e não vai aceitar mais. A verdade, Wellington, é a seguinte: o tempo do Lula já passou.